Muitas pessoas, quando ouvem falar em feminismo, pensam só no movimento de direitos iguais, mas não conhecem várias das ideias das autoras. Existe uma face oculta que eu realmente acredito que a maioria das pessoas que se dizem feministas desconhecem. Tudo que as pessoas sabem sobre o feminismo é a propaganda que ele faz de si mesmo. O movimento feminista é um excelente marqueteiro de si mesmo. It is true. Feminism is anti-capitalist. Eu acho que esse será o nosso grande desafio. É, de fato, revelar a verdadeira veia disso que se chama o movimento feminista. I fought for the choice to have children. Hoje, no geral, as pessoas ouvem uma narrativa única. Muitas vezes uma narrativa enviesada e de cunho ideológico. E muitas pessoas não têm acesso a realmente a verdade dos fatos, não leem os livros, não conhecem as fontes. Se você conhece alguém que diz, olha, eu sou feminista, mas eu não sou abortista, recomendo que essa pessoa assista esse documentário. Se você conhece alguém que diz, eu sou feminista, mas não sou radical, recomende que assista esse documentário. O documentário da Brasil Paralelo certamente vai abrir os olhos de muita gente para uma realidade que é totalmente desconhecida delas. Começa agora mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Estou aqui mais uma noite com meu amado amigo Arthur Morrison. Mais uma noite. Mais uma noite junto com você. E dessa vez eu vim bem vestido, porque a nossa convidada, né, incrível. Nossa, não, mas ele veio sim. Aliás, beca. Se der pra dar até um zoom aqui, porque ele tá um agora nojo de Agora o metido. Thiago vai dar um zoom na minha cara. Tá muito chique. E a gente vai receber hoje uma pessoa, assim, muito especial, ilustríssima, extremamente cativante, que sai fazendo amigos e influenciando pessoas por aí, que é a querida Leda Nagli, jornalista. Seja muito bem-vinda, Leda. Muito obrigada pelo carinho todo, por me chamarem e por me receberem assim. Ainda mais agora que eu soube que ele tá todo chique. Bom, né? Lara, rapidinho, antes da gente continuar esse papo aqui interessantíssimo com a Leda, eu queria lembrar vocês, primeiro que eu tô feliz, né, de sair daquele lugar de fala, estar aqui na mesa do Conversa Paralela junto com vocês. E relembrar todo mundo que a nossa promoção do DOC, a face oculta do feminismo, ainda está de pé. São mais de R$250 de desconto no nosso melhor plano, o acesso total, que libera todo o nosso conteúdo da plataforma de membros da Brasil Paralelo. Então a gente tem filmes, tem análise de filmes, programação infantil para todas as idades, e a gente tem os cursos, inclusive o curso da Campanholo, com mais 7 horas de duração, que a gente fala aí sobre as ondas do feminismo, destrincha todo o movimento feminista. Então aproveite, clica no link aí da descrição e no QR Code está aparecendo na tela. Te vejo lá do outro lado. Tamo junto, vamos continuar com o papo aqui. Leda, Adorei. sua participação no especial de Natal foi, assim, maravilhosa. As pessoas comentam e reverberam muito isso, né? Olha que bom. Conta pra nós um Comigo pouquinho também. sobre sua participação lá. Olha, eu tava morrendo de medo, tô sempre morrendo de medo. Toda vez que eu vou fazer uma entrevista, que eu vou falar... porque eu acho que eu passei toda a minha vida ouvindo pessoas, né? Uhum. Então, quando eu vou falar, eu fico meio assim, Quando você tá insegura. do outro lado da mesa, né? Eu fico insegura. Mas eu adorei ter participado, achei que foi uma conversa incrível. Os bastidores também foram muito legais, sabe? Encontrar várias pessoas bacanas e assistir trechos dos outros especiais da gravação. Eu gostei muito. E pessoas que você já tinha entrevistado também, né? Outrora ali, né? Algumas pessoas que você encontrou Muitas pessoas também. eu tinha sim. entrevistado já. Sim. Então já vi ali E uma... entrevistei depois também. Olha, que bacana. Já aproveitou ali o hype pra... Aliás, baita responsabilidade a nossa de entrevistar a rainha das entrevistas, né? Pode parar que eu vou ficar sem graça. Muitas e muitas histórias para contar aqui para nós. Leda, o objeto da nossa conversa aqui hoje não é um tema, não é nada disso, é você, né? Pois é, por isso que me assusta. Estamos aqui, então, para falar sobre a sua história, para falar sobre a sua vida. Você tem participado de alguns podcasts na condição de entrevistada, inclusive, né? Que é uma novidade.
E esse Nagli é árabe, né, Leda? É árabe. Como é que é a chegada da sua família aqui? Olha, eu sei pouco sobre isso. Eu sei alguns detalhes assim mais curiosos. Primeiro meu avô veio, Nassif Luiz Nagli, veio direto do Líbano, de Beirute, para Manhuaçu, em Minas Gerais, zona da Mata de Minas. Depois veio a minha avó, que tinha, sei lá, 14, 15 anos, tadinha. E chegou num país, né, que ela não sabia nada, ele nunca falou bem o português. Sempre, ela achava que falava, mas não falava. Para se casar com ele. E tem um monte de foram brasileiro para o que acha interior que de sabe falar Minas. também. É bem... Não seja por isso. Ela era muito engraçada, assim, porque ela achava que sabia falar e ela tinha medo de matar, por exemplo, ela tinha medo de matar a galinha. E naquela época, no interior de Minas, depois eles foram para Juiz de Fora, né? Meu avô morreu, minha avó foi morar com a minha tia, Isabel, que também nasceu no Manhuaçu, mas foi para Juiz de Fora. Toda a minha família foi para Juiz de Fora. Sim. E é lá que eu nasci. E A lá história começa lá. A minha história começa lá. E ela pegava uma faca, pegava a galinha e ia para a porta da rua e dizia para a primeira pessoa que passasse: pode morrer, por favor, pode morrer, por favor, com aquela faca na mão. A pessoa saia correndo, claro. Ela com uma faca e uma galinha, pode morrer, porque ela achava que era matar. Ela achava que estava falando pode matar, porque ela não tinha coragem de matar a galinha. Oh, meu Deus do Ela céu. queria que alguém qualquer a matasse. Ela era Aí bem saiu louca. no jornal, sei lá, o mito da matadora, Matadora de galinha. com a galinha na mão, virou tipo um fantasma. Hoje né? sairia, já pensou? Alguém faria um... Ô, Leda, mas não só isso na sua família, né? Essa família Nagli tem conexão, assim, que a gente nem imagina. Por exemplo, prima de Fernando Gabeira. Fernando Paulo Nagli Gaveta. Gente, quando eu ouvi isso a primeira vez, Não, eu falei, essa é Red gente... Pill pra mim, eu não sabia. Aham, sim, prima de Fernando Gabeira. Aliás, que foi que gerou sua inspiração para ser jornalista? É verdade, Tá certo eu isso? admirava. Na casa dele, da minha tia Isabel, era a mãe dele, onde morava minha avó. E tudo era uma casa muito legal, assim, eu gostava muito de ir. O Fernando, eu acho ele bárbaro. E realmente foi uma inspiração naquela época para mim. Era o único jornalista que eu conhecia. Depois eu conheci vários amigos dele. E todos brilhantes, assim, sabe? Que fizeram aqui em São Paulo o Jornal da Tarde, quando o Jornal da Tarde era um jornal super, hiper moderno. Diferente do Jornal da Tarde que ele se transformou na geração de vocês. Na minha geração, ele era um jornal modernésimo, avançado, e só escritores, jornalistas brilhantes, assim, sabe? Flávio Márcio, autor de Réveillon, que é a peça que lançou a Regina Duarte, por exemplo, era o editor de variedades. Sabe, o nível era altíssimo, o editor-chefe era Evângelo, que é um escritor. O nível era, assim, bárbaro. Que espetáculo. Foi uma experiência incrível, assim, conhecer essas pessoas. E você comentando dessas modernidades, eu acabo percebendo você hoje em dia no Instagram. Veio pandemia, aí você teve que se reinventar, fez lives e começou a abrir lives. Eu lembro das primeiras lives que você fez, assim. Como é que foi esse processo, assim, essa descoberta nova com a tecnologia, com tudo isso? Eu acho que foi na verdade, foi da demissão. Foi assim, eu fiz televisão a vida toda. Primeiro eu fiz jornal impresso, fiz algumas revistas. Tive uma carreira normal, assim, trabalhando, pulando de uma coisa para outra e tal. Aí descobri a imagem em movimento. Também descobri a imagem em movimento numa situação muito louca que eu posso comentar depois, mas também um susto, assim. O mesmo susto que eu levei quando não renovaram o meu contrato com a TV Brasil, que era a TVE, que era a TV Brasil, onde eu fazia o Sem Censura. Fiz 20 anos e 8 meses. Tudo meu é longo. A gente vai ficando velho, também tudo vai ficando muito extenso. 20 anos e 8 meses eu fiz esse programa. Nem eu acredito que eu fiz isso todo dia, ao vivo, 2 horas, 3 horas de programa, entrevistando 5, 6 pessoas ao mesmo tempo, em assuntos diferentes, e fiz isso quase 21 anos. É Milhares muito louco, de né? horas ali. É muito louco isso. Mas, enfim, quando não renovaram o meu contrato, eu fiquei sem trabalho, né?
E meu filho falou, vai pro YouTube. Eu falei, o que é isso mesmo, YouTube? Eu não tinha a menor ideia. Aí as pessoas me O que diziam... é isso? Não é droga não, né, filho? Não, droga, podia ser ginástica. Porque Pior que droga, né, Leda? pior, ele adora o exercício, podia ser exercício, mas era eu acho que ele achou que eu podia pirar e falou, é melhor arranjar um trabalho para essa mulher se ocupar, né? Já que ele me viu trabalhando a vida inteira. E aí eu comecei a assistir o YouTube e todo mundo me dizia, a entrevista tem que ter 5 minutos, 10 minutos, 12 minutos. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou entrevistar alguém em 12 minutos? Mas tudo bem, eu comecei a fazer isso. E me apaixonei, como me apaixonei pela televisão, lá atrás, pela imagem em movimento. Foi a mesma paixão num veículo também igualmente novo para mim. Eu vinha de jornal, revista, achava, e na minha geração, televisão não era como é hoje, que as pessoas já entram para a faculdade querendo fazer televisão. Era uma coisa que os jornalistas meio que desprezavam, os jornalistas de verdade. Olha. Entendeu? Eles não achavam bonito fazer televisão, achavam esquisito. Era um pessoal do segundo time que fazia naquela época, entendeu? Quando eu comecei... Quando é que eu comecei? Comecei em 76, eu acho, na TV Globo. 75 eu estava no Globo. E eu cheguei ali no YouTube, fiquei perplexa com tudo, mas peguei gosto, sabe? E comecei a estender as entrevistas. Até que hoje, as lives têm 1 hora. Outro dia o Instagram até me cortou no ar, porque eu passei de 1 hora. Abusado. Ô, Marcos Zuckerberg, pelo amor de Deus, né? Ledinha. Mas eu comecei a gostar desse negócio de live. Sabe que eu resisti também bastante a começar. Sim. Quando começou a pandemia, eu falei, não vou fazer live, porque eu só via live de maquiagem, sabe, cabelo e tal. Eu falei, não sei fazer isso, não vou saber. Aí depois eu comecei a ver que eu podia perguntar, ter outros assuntos também, por que não, né? Sim. E aí comecei a fazer, e aí estou fazendo até hoje. Com quem foi a sua primeira live? Você lembra? Com quem foi a minha primeira live? Eu não sei se foi com o Vitor Sorrentino. Nossa, já Ou começou. se foi com o Murilo Pereira, que é um nutricionista, que é tipo mestre das nutri, sabe? Sim. Ele trabalha sobre o intestino, que é o nosso segundo cérebro. Eu acho que foi por aí, mas eu não sei se foi com ele ou se foi com o Vitor. Mas foi por aí que eu comecei. Você ficou minimamente nervosa por ser uma coisa diferente ali ou não? Já estava em casa? Fiquei nervosa pelo jeito de fazer. Essa coisa tecnológica, até hoje eu me atrapalho, sabe? Por exemplo, agora eu coloquei o telefone no modo avião porque... Pra ninguém ligar, pra ninguém Não, ligar. é porque eu sou atrapalhada. O meu filho tem uma fantasia, um grande medo dele é que eu entre numa live sem querer, sabe? De uma outra pessoa, porque eu sou completamente voada, é bem capaz de fazer isso, apertar um botão, porque eu canso de ligar para as pessoas sem querer. Você pode entrar numa live minha sem querer, sem problema nenhum. Pode ficar à vontade. Fique à vontade pra Então, entrar vou sem ficar querer. à vontade, numa live minha. provavelmente eu vou acabar entrando. É. Ele tem essa fantasia de que eu vou fazer isso, porque eu sou bem atrapalhada com a tecnologia, entendeu? Botão, uma coisa que me... Até a televisão, tudo. Sabe, esse negócio de um monte de controle, liga isso. Aí senha, um monte de coisa. Aí tem Não, que ligar, senha né? nem me fala. Tem laudas e laudas de senhas anotadas em frente a mim, assim, Aquela coisa erro meio todas. Matrix, assim. Toda hora tem Bota que na trocar a geladeira, senha. assim, ó. Eu boto num quadro de cortiça que eu tenho em frente ao computador. E toda hora eu tenho que consultar qual é a senha do seu Instagram, não sei. Aí, é um inferno. Senha é um E inferno. perigoso, né? Não E é pra falar que é só um perigosíssimo. probleminha no dia a dia. É perigoso isso, né? Nossa eu- vida ali. A tecnologia é muito perigosa, é muito sedutora, mas é muito perigosa. É. Você tem que dominar e eu não domino. Eu acho que eu preciso de um professor de tecnologia. Ô, Leda, eu quero muito falar, assim, da sua vida atual, porque você é uma pessoa muito instigante, assim, acho que para mim, para o Arthur também. Mas acho que antes de nós chegarmos a essa etapa, vale a pena fazer uma observação, e eu queria que você falasse para nós a respeito de como você vê isso agora em retrospectiva, né, olhando para o retrovisor, que as coisas, eu tenho a impressão, se eu tiver com uma impressão muito romântica, você me diga, Tá. de que você fluiu muito pelos lugares pelos quais você foi passando, como se as portas, assim, fossem se abrindo. Você ia, claro, você tem, inclusive, orgulho disso, né, de ser uma mineira raçuda, Sou. mas meio que as portas foram se abrindo e algumas convergências foram acontecendo. Por exemplo, primeiro, você, prima do Fernando Gabeira, e aí você ali em Juiz de Fora, né,
entrou numa redação de um jornal, estava no meio ali da ditadura, e aí você estava do lado de personalidades das quais hoje você tem proximidade, né? Mas olha que Coincidiu loucura. isso? O Gabeira, quando eu comecei profissionalmente, ele estava banido. Ele estava fora do Brasil, banido do território nacional. Aham, Ele por já tinha sequestrar o sequestrado o embaixador e tal. Loucura isso. Então, na verdade, eu nunca acompanhei a trajetória dele como jornalista. Só admirava, né? Eu admirava, mas de longe, assim. Eu era muito menina. Quer dizer, muito menina. Nós temos 10 anos de diferença um do outro, mas ele saiu de casa muito cedo. Ele foi um jornalista muito precoce. 17 anos, assim, ele já era jornalista, entendeu? E eu teria 7 anos. Eu sim, só sim. podia admirar, eu achava Sim, interessante. claro. Aquele cara que morava fora, sabe? Que fazia o que queria Aham. e tal. Aí um dia ele sequestra o embaixador e vira uma confusão na casa da Isso é gente. uma loucura muito na grande. família da Aham. gente e tal. E toda uma história por causa disso e tal. Quando eu cheguei ao Rio, eu acho que ele não estava, ele estava na Suécia. Mas os amigos dele me receberam muito bem. Então, esse abrir de portas, assim, foram, como é que foi? Como é que eu vou dizer isso? Eles foram muito simpáticos comigo, me trataram muito bem. Eu ganhei porque foi assim, eu ganhei um concurso, teve um concurso de reportagem entre estudantes de comunicação e na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu tinha acabado de chegar, acabado de entrar para a universidade. E o tema era a indústria, cada um escolhia o seu tema, eu escolhi indústria têxtil, que era uma indústria forte em Juiz de Fora e estava na decadência já na época. Então era histórico, realidade e perspectiva. Perspectiva zero, inclusive até hoje. E aí eu fiz uma Mas matéria... você deixou então- em branco essa parte. Você fez só as duas primeiras partes. Mas eu ganhei esse concurso. E o prêmio era um estágio no JB. Então, quando eu cheguei no JB, o Gabeira tinha sido editor de pesquisa do JB. Tinha muitos amigos dele lá. Então, que me trataram muito bem. Alguns me trataram muito mal. Porque dependia muito da posição política de cada um, é claro. E como ele hoje. não era Mas já amado naquela mesmo pelos época- comunistas, Já naquela né? época. Já era assim, Não era polarizado? tão claro como hoje. Sim, não era hoje tão escancarado, né? Não era tão claro como hoje, né? Hoje já quase dá uma de Will Smith por cima de você, pra cima exato. de você. Exato. Mas já tinha simpatias. Quer dizer, as pessoas que me trataram melhor foram pessoas mais à esquerda, digamos assim. Entendeu? Mas eu dei a maior sorte. Por exemplo, eu fui... O primeiro dia que eu cheguei no jornal, não conhecia ninguém. A primeira pessoa a me chamar para almoçar foi o Raul Riff, que tinha sido assessor de imprensa do Jango. E trabalhava no departamento de pesquisa do JB. Era um velhinho de cabelo branco, bochechas rosa. Uma coisa assim. Fofinho. E a história... E sabia tudo da história do Brasil, assim. Né? Então, além de tudo ser fofinho. Então, esses detalhes, sabe, me ajudaram, claro. Foi muito bacana. As pessoas me trataram muito bem. Algumas torceram o nariz, mas eu não prestei atenção nelas. E nada disso adiantaria se você não fosse competente também. né? Aí eu fiquei ali Evidentemente. fazendo estágio, mas o meu pai não me deixou ficar. Até tinha uma perspectiva, uma possibilidade de me contratarem. Mas ele não me deixou, porque eu tinha, sei lá, 19 anos e tinha que voltar para Juiz de Fora para terminar o curso. Só podia sair com 21, sabe? Um pai árabe. Aquela coisa dura ali. Eu voltei. E voltou e depois saiu de novo. Depois saí de novo. É. Não, aí saí de vez, assim. Mas isso foi bacana, mas eu não convivi com o Fernando, jornalista, né? E hoje também não convivo, porque ele trabalha na TV Globo. Eu assisto, né? E gosto das matérias, sobretudo das viagens dele, né? Da maneira dele de ver o Brasil, assim... Mas vocês se dão bem, faz. assim. Hein? Vocês se dão bem, se Sim, falam, claro. sim. Quando eu digo essa coisa de Temos diferenças, digamos, Claro. ideológicas. Isso é uma pergunta, inclusive, que eu queria entrar. Não sei se era uma coisa que você ia falar Pode falar. já agora. É porque você veio... A família, junto da família, né? Tem o Fernando e tal, ele é um cara mais à esquerda, né? Eu sou mais conservador. Exatamente. E você, nesse início, né? Você estava entrando lá no jornalismo, você falou que, inclusive, por conta dessas diferenças ideológicas que já existiam naquela época, você foi melhor recebida pela galera da ala da esquerda. Eu acho que provavelmente por ser da família também do Gabeira, aquela coisa claro, toda e isso tal. influenciou. E aí eu queria... E hoje a gente vê você entrevistou já dezenas, centenas de pessoas aí, e você
é muito bem recebida e você conversa com todos os lados, né? A gente percebe que você fala, você quiser Flui. entrevistar qualquer pessoa, você entrevista. Eu gosto e você é disso. benquista por todos eles, assim, eu imagino. Alguns Essa não me dão proximidade. entrevista, não. Mas essa Agora, proximidade então, tá mais com. exacerbado. Sim, sim, sim. Mas, por exemplo, essa proximidade, talvez, com o Gabeira, não direto de trabalhar ali junto com ele, Nunca mas trabalhei. você sentiu que, e por ser benquista no início pela esquerda, isso influenciou o seu trabalho depois, até uma forma de cabeça de você pensar, cara, eu quero falar com todo mundo. Você já tinha uma visão conservadora naquela época? Eu acho que não. Eu acho que talvez eu fosse mais à esquerda naquela época do que hoje. Com certeza, acho que sim. Mas eu sempre gostei de entrevistar todos os lados. E aí eu buscava isso sempre, entendeu? E tem histórias muito boas, porque a TV Globo daquela época também não era a TV Globo que é a TV Globo de hoje, né? Era uma TV Globo muito mais conservadora, né? Era a TV Globo do Dr. Roberto Marinho, né? Dr. Roberto Marinho, o melhor amigo do Antônio Carlos Magalhães. Quer dizer, era outra TV, era outra história. muita coisa. Mudou tudo, apenas tudo. E eu me lembro, por exemplo, que eu fui entrevistar, mas havia uma liberdade assim de escolha. Por exemplo, eu sugeria entrevistas e as pessoas não eram contra. Depois, na hora de ir para o ar, talvez sofria alguns cortes. ali, sim. Mas eu me lembro de uma passagem maravilhosa. Eu me pautei para entrevistar Dom Helder Câmara. Fui ao Recife, Casa Amarela, entrevistar o Dom Helder. E aí fizemos a entrevista toda e tal. Quando acabou, ele me disse, eu era bem nova, assim, ele era muito querido, assim, muito doce. Aí ele me disse, olha, eu queria só uma coisa, que você não ficasse chateada se a nossa entrevista não for ao ar. Eu falei, como assim, Dom Helder? Eu vim do Rio aqui para entrevistar. Lógico que vai. Claro que vai ao ar. Evidente, não tem, mas não fique chateada se não for. Me promete isso? Não, claro que eu prometo, mas imagina, e saí dali certa de que ele era louco e a entrevista ia totalmente para o ar. Quando a entrevista foi para o ar, a única referência à reforma agrária era eu que dizia assim, o senhor é a favor da reforma agrária? Ele dizia, sim, cortava ali. Tempos de censura. A matéria acabava ali. Ele tinha toda a razão. Eu que era muito ingênua mesmo. Exato. Mas fazia parte. A TV Globo também foi o meu aprendizado, né? Foi fundamental na minha vida. Foi muito legal ter trabalhado lá. Naquele momento, não sei se seria legal em outro momento. Naquele foi bárbaro, entendeu? Fiquei lá 13 anos e foi ótimo. Fiz muitas coisas legais e era um clima muito simpático, entendeu? Todo mundo era muito amigo. E onde eu aprendi a fazer televisão, né? E falando em clima simpático e tempos de ditadura, você é uma pessoa que tem muita propriedade para fazer uma comparação de quadros, né, daquela época com hoje. Então, eu te vi falando uma coisa que me deixou surpresa. Eu falei, olha, ela pode falar isso, né, porque ela pisou lá e pisa aqui hoje. Então, você falando que você viveu o tempo da censura, mas que hoje é muito pior. O tempo do politicamente correto, né? É pior. Porque naquela época você sabia o que você podia fazer e o que você não podia. Estava claro, sabe? Os limites eram claros. Os limites né? eram muito claros. E hoje não é tão claro assim, né? E hoje tudo é muito perigoso. Qualquer coisa que você Qualquer deslize já qualquer coisinha que você falar. Um tweet errado que você deu. Eu já fiz vários. Eu sou rainha dos foras do Twitter. Eu até parei de frequentar o Twitter, digamos assim. Nossa, aquilo ali é um esgoto. Mas você faz bem, né? Porque eu fui cancelada tantas vezes, quebrei a cara tantas vezes. E algumas vezes de uma maneira muito ridícula, assim. Um exemplo só de uma... Vou dar um exemplo um domingo de manhã, acordei, olhei no Twitter, estava do Marcelo Bretas, o juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, colocando que ele trabalhou na infância, na loja do pai dele, ali no mercado, na Rua da Alfândega, eu acho. Sim. E aí eu me lembrei da minha infância. E era domingo de manhã, eu sou péssima de manhã. Sabe, eu não sou nem um pouco inteligente de manhã. E estava eu lá, distraída, falei, eu também. Trabalhei no armazém do meu pai, foi tão legal. Eu escrevi isso, retuitei o Marcelo Bretas e escrevi. Para mim também, eu também trabalhei desde cedo no armazém do meu pai, foi muito legal. Meu pai e minha mãe, eu vinha da escola, fazia o dever, depois eu era entregadora do armazém.
Eu tô Só procurando pra- crime ainda. Só para entregas ali pertinho e tal. Meu pai fazia as entregas mais distantes e eu fazia as mais próximas. Nossa, coloquei isso no Twitter e relaxei. Era um dia, eu gosto muito de futebol, e era o dia de uma decisão de um campeonato qualquer. E meu filho, que nem é chegado muito assim a futebol, não liga muito, foi convidado para assistir essa disputa na casa de um amigo e era longe. Para mim, tudo em São Paulo é muito longe, porque ainda não domino a cidade direito. E aí era uma coisa tipo Morumbi, sabe? Era longe. Sim. Aí a gente foi para a casa dele e eu não me envolvi mais com essa história. Eu escrevi isso, Nem não olhou o olhei celular. mais. Às 7 da noite, quando a gente voltou para casa, 8 da noite, eu era uma pessoa que não só defendia o trabalho infantil, como eu não tinha a menor pena, a menor compaixão, a menor empatia pelas crianças que perdiam a digital descascando castanha ou catando castanha. Eu nem sabia que tinha criança catando castanha, que ninguém que perdia a digital catando castanha. Eu simplesmente não defendi trabalho infantil você só nenhum, lembrou eu da sua defendi a infância. minha história. Ainda expliquei isso. Eu ia para o colégio, depois do colégio, eu morava na mesma rua do armazém do meu pai. Meu pai tinha um armazém. Então, eu nasci naquele armazém. Eu me criei naquele armazém. Então, a gente saía, coisa de árabe, né? Um armazém cheio de tinha tudo. E tal. E aos domingos, eu ainda ia visitar a minha avó, que era a avó do Gabeira também, e que tinha um armazém em Gabeira, que era o armazém do meu tio Paulo. Eu sempre gostei de balcão, eu gostava daquilo. E aí, contei essa história. E fui massacrada, assim, das pessoas me ligarem falando, não se aborreça, pessoas assim, amigas e tal. Gente que eu nem esperava que fosse ser solidário a mim, sabe? E teu filho, quando viu, falou, meu Deus, meu Deus. Ele levou um susto também, porque foi um susto, Bobeira. entendeu? Porque E cai não pra era- cima dele, às vezes, também, né? Cai né? muito pra cima dele. Nossa, ele é xingadíssimo por minha causa, coitado. Mas- a minha neta, Ele, aí mãe, diziam vamos sair do isso. Twitter. Tomara que a sua neta não tenha que trabalhar no Gente, trabalho meu escravo. Não, eles fazem um malabarismo É uma semântico. tristeza Um negócio aquilo. Eu surreal. nunca falei, nunca defendi que ninguém trabalhasse. A nossa história era uma história familiar. Eu era filha única na época, não tinha nem minhas irmãs tinham nascido. Então, a gente era assim, eu, meu pai e minha mãe, só tinha gente. O dia que meu pai fazia compras para o armazém, que era as segundas-feiras de manhã, o armazém fechava, só abria meio-dia, entendeu? Porque não tinha empregados, não tinha nada, era só Coisa gente. simples ali, né? Era uma coisa familiar, uma empresa familiar. Por isso que eu senti empatia pelo que o Marcelo Bretas falou, porque ele também contou uma história parecida da família dele trabalhando no balcão ali. Não sei se era tecido, o que era. Mas, enfim, Mas já não é o que apanhei você muito. fala, né? É como as pessoas enxergam, Exato, né? Ou não como é- elas entendem o que Ou é você pra falou. quem né? você fala, ou quem é você você? É é. uma gente muito louca. Aliás, Leda, como que você vê esse politicamente correto, essa sinalização de virtude amplificada na internet hoje? Eu Sou- acho uma tristeza, Ridículo, realmente uma tragédia, porque tudo é ferro e fogo, todo mundo briga com todo mundo se acha o direito de criticar todo mundo, e ninguém lê, né? E ninguém presta atenção, porque às vezes você não falou nada daquilo, né? Eu em nenhum momento eu defendi o trabalho infantil, eu defendi a minha história. E assim foram outras vezes também. Né? Isso te machuca hoje? Olha, naquela época, no comecinho machucava, não aguentava ler as críticas e tal. Essa do trabalho infantil me assustou muito, porque foi a primeira vez. Aí depois eu fui cancelado outras vezes. Aí eu já fiquei mais já calmo. coraça, entendeu? você, né? Aí você cria, você fala, isso vai passar. Sim. É. Entendeu? Depois você entrevista alguém e você não contestou o que a pessoa falou. E é o seguinte, eu acho que entrevista não é palestra, mas também não é debate, entendeu? Se você convida uma pessoa para falar, você tem que deixar ela falar. Sim. Essa é a minha tese de sempre, entendeu? Eu sempre fui assim, de entrevistar a pessoa e deixar a pessoa falar. Senão, que graça que tem, entendeu? Se eu vou falar mais do que ela. Ninguém está interessado no que eu acho. Né? Você também não tá convida uma pessoa, um interessada- músico, um cantor, um compositor, um escritor, um médico. Você quer ouvir um político, você quer ouvir o que a pessoa tem a dizer. E você não está interessado em querer mudar a opinião da Não vou pessoa mudar, também? porque eu também não vou mudar, né? A gente sabe que não vai mudar a opinião das pessoas, né? Do seu entrevistado. E nem estou ali para isso. Exato. Entendeu? Aí apanhei muito, apanhei quando o Zezé de Camargo
falou que não houve ditadura, que houve liberdade vigiada, apanhei também pra caramba. Porque Nem ele você falou? falou. Porque ele falou? Ele falou. E você apanhou? Eu apanhei porque eu não contestei. Eu tinha que ter dito não. Eu falei, mas peraí, morreu gente. Ele falou, não, foi uma liberdade vigiada e tal. E eu não fui além, eu tinha que ter dado na cara dele. Não sei o que as pessoas esperavam, entendeu? Porque hoje em Tinha que dia virar também, uma luta livre. as pessoas assim. esperam isso, que uma entrevista vire uma luta livre, entendeu? Aham. Você tem que, sabe, o Eduardo Bolsonaro falou, eu perguntei para ele assim, se acontecer no Brasil, o que aconteceu ontem, acho que foi no Chile ou na Argentina, eu nem me lembro mais onde, que teve uma passeata de 1 milhão de pessoas e tal. Eu falei, se acontecer uma coisa desse tipo, o que se faria no Brasil? Então, ele falou, pode fazer um plebiscito, pode, sei lá, fazer um AI-5 e tal. Pronto, apanhei de novo, horrores, porque eu não dei nele. Ele é enorme, inclusive, eu ia apanhar se eu desse. Porque eu não contestei o que ele falou. Eu acho que as pessoas têm direito de falar. Acabei de entrevistar o Boulos, ele falou horrores sobre o Bolsonaro. Algumas coisas eu concordo, outras não. Entendeu? Que ele errou nisso, errou naquilo. Algum erro eu acho que ele cometeu, sim. Agora, eu não vou ficar discutindo isso com o entrevistado, entendeu? Se eu convidei o cara para falar, convidei o Ciro Gomes para falar. O Ciro é daquele jeito que a gente já sabe. Não é? O Ciro vai falar daquele jeito dele, mas é o jeito dele. Se eu convido o Ciro é para ele falar do jeito dele. É legal não que é eles para falar do meu jeito. Né? Eles aceitam a entrevista, assim, também. Eu acho importante também. É acho claro, legal, mas você, eu defendo isso. Eles mesmo sabendo que você é uma conservadora, que você Boulos defende falou opiniões isso na diferentes entrevista. ali, eles aceitam conversar também. Eu acho que é legal, mas eu acho que é porque eu respeito o que eles têm a dizer, entendeu? Eu não fico ali torcendo pro, sabe... E o jornalismo falar atual? o que eu quero, entendeu? Ele tem que falar o que ele quer. E esse jornalismo atual, Leda, o que você acha desse jornalismo? Porque você participou, né? Inclusive, já quero fazer um merchan no nosso filme original, que é o Donos da Verdade, que a gente fala sobre toda essa questão da censura, do politicamente correto e tal. E você deu uma entrevista pra gente no Donos da Verdade. Tá lá no YouTube, quem quiser assistir, tem na nossa plataforma também. Quem assistiu, comenta aí no chat, por favor, se já assistiu. Eu queria saber o que você acha desse jornalismo atual. Eu acho partidário a beça. Eu acho que é um jornalismo que tem lado e... não é o jornalismo que eu gosto. Eu prefiro o jornalismo que ouve todos os lados, que dá voz a todo mundo e que não é... Porque quando você faz a pergunta, você tem várias maneiras de fazer uma pergunta. Né? Você pode fazer uma pergunta puxando para uma brasa para um lado, puxando para o outro. Tal. Eu acho que você deve fazer a pergunta para a pessoa responder, sem puxar para nenhum lado. Eu acho que você não tem que, sabe, a economia não despiora, entendeu? Eu acho que não tem isso, entendeu? Não existe bizarrice, isso. Né? Esse malabarismo semântico Esses aí. malabarismos não existem, entendeu? Você tem que... o importante é o fato, entendeu? Você tem que deixar a pessoa que está ouvindo, vendo, lendo, enfim, que é o telespectador, que é o ouvinte, que é o leitor, formar a opinião dele, entendeu? Eu acho que cabe a mim, como jornalista, dar a ele munição para isso, ouvir pessoas de diferentes ideologias, de diferentes ideias, de diferentes posições, para que você forme a sua opinião, você que está do lado de lá. E não eu ficar dizendo a você, olha, é assim que, entendeu, que eu acho. Sim. Eu não acho que as pessoas estão lá para saber o que eu acho, entendeu? Tanto que o fato de ser surpreendente, o fato de você conseguir entrevistar todo mundo, por si só já é estranho, né? Deveria ser a regra isso. Claro. Não é? Eu acho que devia ser assim, eu gostaria que fosse. E tem algumas vezes eu fico vendo as pessoas dando entrevista e fico pensando, para que ele vai aceitar dar essa entrevista? Né? Porque a pessoa já sai da redação, algumas revistas, por exemplo, saem da redação com as aspas. Né? Que ela está ali conversando com você em busca daquelas aspas que interessam a ela para a matéria que ela deixou pronta. Não é o que você acha. Entendeu? Que coisa, é sim. O que você E ela vai te levando por um caminho para... Não, mas é isso aqui que você disse? Eu não gosto disso. Eu gosto de ouvir todo mundo. Nem todo mundo fala, por exemplo. Eu adoraria ouvir a Dilma. Já tentei de 1000 maneiras diferentes, não consegui. Eu acho que o Lula, nesse momento, não me daria entrevista, embora eu conheça o Lula há muitos anos. Acho que ele não daria. Uma pena.
Eu gostaria. Mas por que você acha que realmente- eles não aceitaram? Porque eu já tentei. A assessoria dele, não consegui. Então, eu acho que ele não daria. Não é? Algumas pessoas da música, que eu já entrevistei N vezes também, eu acho que não falariam mais comigo. Lamento muito, entendeu? Porque ficou tudo muito exacerbado, ficou tudo muito radicalizado, né? Uma raiva, um rancor, Contido, Eu não né? gosto disso. Eu gosto de ouvir todo mundo, sim. Eu acho que todo mundo tem algo a dizer, que você pode aprender, que pode ser legal e que pode ajudar ou atrapalhar a carreira das pessoas e a posição das outras em relação a elas, mas eu acho que eu gosto da liberdade, entendeu? Eu não quero perder a minha liberdade, eu não quero que ninguém perca a liberdade, Sim. sabe? E acho que no Brasil a liberdade está muito ameaçada. Eu mesmo me sinto... Por isso que eu acho que durante a ditadura era mais tranquilo nesse sentido, né? Porque você já sabia que os militares não queriam que você falasse. Hoje você não sabe, né? Hoje você Loucura. não sabe que vai que o juiz não gosta, né? Nem vou falar da onde o juiz, mas Hoje o não juiz pode, não gosta hoje do que não você pode falou. falar nem com saudosismo ali da infância, falar que também visitou se é os lugares. cancelado, né? Entendeu? Não pode. Que loucura. Você Igual pode ser aconteceu cancelado contigo. a qualquer momento, né? É muito complicado, É. muito complicado. Bom, e antes da gente continuar com essa pergunta, eu queria relembrar mais uma vez a vocês que o nosso doc, A Face Oculta do Feminismo, acabou de estrear. É por isso que a gente está fazendo esse programa hoje, porque estreou lá na segunda e na terça-feira o evento, né, que vocês assistiram, que eu estava lá no meu lugar de fala, etc e tal. E aí hoje a gente está fazendo esse Conversa Paralela e estamos aqui também para divulgar esse doc, A Face Oculta do Feminismo. Já está disponível na nossa plataforma de membros. Então, se você é membro, a partir dos R$10 você já consegue acessar a plataforma e assistir a esse e todos os nossos docs. São mais de 50 produções originais. Mas hoje a gente está com aquela promoção especial de mais de R$250 de desconto para o nosso melhor plano, o plano Acesso Total, que desbloqueia tudo da plataforma. Filmes, análises, cursos, programação infantil, podcast e muito mais. Então tem o curso também da Campanholo, que a gente também já divulgou aqui, né, que é um curso que fala sobre toda essa questão do feminismo. E tem o doc aí que a gente está lançando agora, A Face Oculta do Feminismo, 1 hora de doc falando tudo sobre o movimento feminista, desde a primeira onda até a parte final, até o que o feminismo está se tornando, né, ou vai se tornar no futuro. Então, conto com a participação de vocês. Garanta logo essa promoção, clica no link aí da descrição e eu te vejo lá do outro lado. Ô, Leda, você é uma pessoa... Você é uma jornalista, evidentemente, mas em algum momento na sua carreira eu tenho a percepção de que a sua personalidade se agigantou de forma tal que, por exemplo, quando eu olho para você, eu penso primeiro na Leda, depois eu falo, ela é jornalista. Então eu te vejo primeiro como pessoa, por incrível que pareça, sabe? Não que essas duas coisas, evidentemente, sejam dissociadas, né? A gente tem uma vida só, afinal de contas. E eu tenho a impressão de que isso, o fato de você ter se agigantado tanto, né, com essa personalidade tão grande, tem a ver com coisas que são muito suas. Por exemplo, você disse numa entrevista que tem uma intuição muito forte para ler as pessoas. Então, eu vejo como que aquela pessoa se movimenta, eu consigo ler aquela pessoa para ver se ela está mais aberta, menos aberta, se ela tem mais a oferecer, menos a oferecer. Que outras características suas, assim, inerentes, ou que você nasceu com elas, ou que você tenha desenvolvido ao longo da vida, você acha que foram cruciais para você ser a Leda Nagli, jornalista desse Eu não tamanho? sei se eu acho isso tudo que você acha, não. Eu acho que eu não acho, não, isso tudo que você acha. Agora, eu tô o sozinha, jeito... não. modesto, tá sendo Não modesto. estou sozinha. O jeito que eu sou, eu sempre fui assim mesmo. Entendeu? A intuição sempre foi uma coisa forte para mim. Sempre foi. Tipo assim, até hoje, eu às vezes me sinto mal em alguns lugares, por exemplo. Me sinto mal até fisicamente. Quando eu cheguei ao Rio e comecei a minha história, eu me lembro que eu fui à casa de uma moça, e era uma jornalista, era uma casa cheia de jornalistas. Eu senti tanta... Eu cheguei até enjoo, assim, ter que ir embora para casa, sabe? Só que eu cheguei na rua não tinha mais nada. Mas era uma questão quase espiritual ali. É quase Sim, chega sobrenatural, a assim. ser, vai até o físico, entendeu? Entendi. De você se sentir mal. Incomodado E de ali. se sentir bem também, ao mesmo Sim. tempo. Às vezes você fala, nossa, parece que eu sou
Sou amiga dessa pessoa desde sempre, assim, sabe? Então, essa parte sensitiva, intuitiva, eu sempre tive. Eu achei que você Eu ia acho falar que mal eu do Rio de gosto. Janeiro. Porque você falou, porque eu me sinto mal às vezes. Quando eu fui no Rio, eu falei, Não, do Rio, eu adoro o Rio, eu me não, sinto porque aqui super tem uma bem no piada, Rio. porque eu sou carioca aqui, né? Ah. E aí eu sou do... Agora tem bastante carioca, mas no início só tinha eu. Aí todo mundo fica fazendo a piada do ladrão aqui, né? Entendeu? Aí Todo eu mundo já esconde a internalizei, carteira assim. quando ele chega. Todo mundo fala mal do Rio. Mas ela Falar se mal do Rio virou moda. Mas eu quero defender o Rio nesse Não, podcast. o Rio é muito interessante. O Rio é alegre. Eu me sinto muito bem no Rio. Eu gosto, eu sou mineiroca, entendeu? Eu sou Mineiroca. mineira e sempre serei mineira. E virei mineiroca porque me adaptei perfeitamente ao Rio. O Rio é minha segunda casa, nem sei se é a segunda ou se é a primeira hoje em dia. Eu sempre gostei do Rio. Gostei dos times cariocas desde muito pequena. Gosto daquele clima, gosto de carnaval, gosto de sol. Quer dizer, claro que eu pediria para ter menos calor, né? É calor sim, demais, sim. eu acho. Mas é violento demais, tem um monte de erro, né? Vota mal, escolhe mal seus governantes, até que tem quase todos já foram para a cadeia. Os né? últimos 5 aí, a gente tá no... O Rio é muito particular, assim, nesse sentido, né? Sim. Eu fico muito incomodada com isso. Ao mesmo tempo, eu tenho medo dos cariocas, assim, de medo de andar na rua, de olhar atenta e tal. Às vezes eu vejo em São Paulo, por exemplo, dentro do... Eu não tenho carro, então eu ando só de Uber ou de táxi. Eu fico vendo as pessoas em São Paulo com telefone celular no bolso de trás da calça, os homens, sabe? Parados, assim, esperando condução no ponto do ônibus. Eu fico olhando aquilo, falando, mas como assim? Né? Por que ele está dando essa bobeira? Aí eu me pego falando, mas por que eu estou pensando isso? Porque eu estou com a cabeça fica carioca, condicionado, né? é. Estou condicionado. meu, aqui sou assim mesmo. Eu sou do mesmo jeito. Né? Eu fico olhando, perplexa, né? A pessoa andando na rua falando no celular. Eu cheio de medo, escondo o celular, não gosto de andar na rua. Lá no Rio falando. tinha o celular do ladrão. Eu Era já um tive a celular bolsa mais do ladrão. velho, que eu só deixava... Não tinha chip, não tinha nada. Já ficava na parte da frente da bolsa, sabe? Nunca chegou ao ponto de eu precisar entregá-lo. Eu nunca fui assaltado no Rio. Também não. Aí, ó, vai virar um corte isso aí, porque ó, o carioca que não foi assaltado no Rio. Mas nunca fui. Mas é engraçado, você cria uns então vamos falar a momentos, verdade. umas estratégias aí, né, pra poder... Eu tinha uma bolsa do Vamos, ladrão. vai, boa, vai. A bolsa do ladrão. Eita, aí, ó. A bolsa do ladrão A tinha uma bolsa do ladrão. carteira com algum dinheiro. Uma carteira que não era, assim, de grife, mas também não era tão vagabunda. A bolsa era de uma estilista carioca famosa, assim, não era uma bolsa também qualquer. Não era uma bolsa de Chanel, tipo Sim, de grife internacional. Mas era de grife carioca. Custava carinha. E tinha óculos escuros, tinha um telefone celular velho, tinha tudo isso e ficava no chão do carro. Tudo que uma bolsa do lado. normal Tudo deveria que uma ter. bolsa normal de mulher teria. Assim. Um batom, um pó, Sim. compacto, enfim. Eu ficava no chão do carro, assim, eu dirigindo aqui, né, no chão do carona. Já pronto para o ladrão marretar Nossa, que o vidro da carona e pegar a bolsa, porque já tinha acontecido com todas as minhas amigas. Meu Deus. Então, eu não Esse é o tinha melhor como. podcast que eu já participei. Que coisa, que Eu coisa tive chocante. isso durante anos. E olha, tem amigas minhas que têm até hoje. Porque outro dia eu fui descer do carro de uma amiga minha e falei para ela, você deixou sua bolsa? Ela falou, não, é a do ladrão. Eu falei, ah, tá. Bati a porta e achei naturaleza. Depois que eu me toquei, Gente, vive um mundo e não louco. era mais tão natural para mim, né? É um Porque eu universo já estou há uns paralelo. 4 anos aqui em São Paulo, nunca vi ninguém ter uma bolsa do ladrão no carro aqui. Não é que aqui não tenha roubo, Aqui é mais, né? Não é aqui isso. é mais roubo, furto, essas coisas, Mas né? aqui é diferente, porque também o Rio tem uma geografia que favorece. Sim. Né? Você fica entre o mar e a montanha. Né? É uma salsicha. Você está ali espremido. O São Paulo é mais uma pizza, né? A favela está longe, você pode circular na cidade e você não vai encontrar nenhuma comunidade. Não é? No Rio não tem como, né? Você olhou para o lado, tem uma Tá lá. comunidade. Olhou para o outro, tem um morro, tem um monte de gente morando. É óbvio. Eu não estou dizendo que as pessoas saem do morro para te roubar, não é isso. Mas você tem uma proximidade
com pessoas que Com também crime são organizado, bandidas, sim, né? sim. E quem mais sofre é a pessoa que mora na comunidade, né? Isso que eu acho Justamente, que os sim. jornalistas não entendem. Que quem mais sofre, pelo menos me relataram ao longo da vida, né? Eu morei 40 anos em frente à Rocinha, então eu Nossa. sei bastante dali. Quem sofre mais é quem mora ali. É o trabalhador que mora ali, porque ele mora entre o bandido de metralhadora, né? E a gente embaixo no asfalto com medo deles. Inclusive é conservador também, a maioria. Eles, Você pega... eles gostariam Sim. de ter uma vida diferente, né? Eu já cansei de ver, já tive manicure, por exemplo, que levava para o salão a filha que estudava com meu filho no colégio. Um colégio classe A, digamos assim. Tinha bolsa, a garotinha. Só que nas férias, ela tinha que descer para o salão com a mãe o dia inteiro. Por quê? Porque a mãe tinha medo do traficante, que ela já tinha lá seus 13, 14 anos, bonitinha. Entendeu? Ela não podia deixar aí em casa duro sozinha. viver assim, Então né? é muito mais duro. São vivências eu que a gente acho. não passa. Assim, que a gente É não muito mais percebe. duro para quem mora e é trabalhador e mora na comunidade do que para quem Exato. não mora na comunidade, né? Porque você tem o bandido ali do teu lado, né? Você passa por ele armado, né? É. E é engraçado porque você, nesse universo, criou o Duda, né? Pra quem não Criei ali. sabe, a Leda, não sei se alguém aqui caiu de paraquedas sem saber dessa informação. Um monte de gente Mas não sabe, você acredita? É mesmo? Nossa. Mas a Leda é mãe do Duda Nagli, ator, Eu né? sou orgulhosamente Orgulhosa, pois é. apresento. E não só agora, né? Porque você é mãe do Duda, sogra da Sabrina Sato, não sei se alguém que também caiu de paraquedas não sabe dessa informação, e vovó da Zoe. Eu sou a avó da Zoe, isso eu queria é que você falasse um pouco para nós o de máximo. maternidade. Antes de falar sobre ser avó, né? Antes de falar da Zoe, né? É. A Zoe é muito forte, porque aqui mesmo, enquanto eu estava esperando para entrar aqui na sala de vocês, no estúdio, teve uma moça que disse: eu sou super fã da Zoe. Super fã da Zoe. Duda, As já pessoas- era pra tu, né? Sabe que agora é só tua filha e acabou. Ai, é incrível. A Zoe tem uma força, sabia? As primeiras vezes, assim, que eu entrei, por exemplo, banheiro de aeroporto é um lugar ótimo para você ver, sentir quem é que tá. Eu já várias vezes ouvi assim: ela é sogra da Sabrina Sato. Depois parei de ouvir, passei a ver, eu sou a avó da Zoe. Gente. Mas é tranquilo que eu sou a avó da Zoe. É impressionante a força da Zoe. Como ela, sabe, conquistou, como ela tem carisma, sabe? É dela isso. Muito carisma, dá vontade de roubar a Zoe. Mas ela é uma esmagar, graça ela é muito mesmo. fofa. Agora, essa parte da maternidade é a melhor parte minha, é a parte que eu mais gosto de mim. Porque é a experiência mais interessante mesmo. Quer dizer, é claro que fazer televisão é interessante, é claro que trabalhar é interessante. Eu não parei de trabalhar até hoje, entendeu? De tão interessante que eu acho. Mas ser mãe é muito especial. É muito especial. E mãe do Duda também é muito especial. Vocês são muito próximos, especialíssimo, né? Muito entendeu? amigos, assim, muito... Somos amigos, brigamos muito, discutimos muito. Brigamos no sentido de ideias, né? Sim, sim. Você imagina, como é que você pode pensar isso? Como é que você pode ler isso? Como é que você pode gostar disso? E aí ele cobra muito, às vezes, quando as minhas distrações também, ele cobra bastante. Ele sempre acha que eu vou entrar na live errada e tal, porque é bem provável isso. Cuida de inclusive. você ali Ele o tempo cuida, inteiro, né? Mas ele cuida. Mas eu também cuido dele. Então, acho que é uma troca muito bacana que a gente chegou, sabe? A gente atingiu uma relação muito forte e muito parceira, sabe? Somos amigos e somos... as brigas que eu falo são brigas, né, de discussão, livros. Agora, ele sabe que pouco antes do Oscar, tem uns 20 dias, ele me deu o livro do Will Smith. Que coincidência. Que, Com o uma Bafafá. coincidência incrível com o Bafafá. Aí você já zoou ele Porque agora? a infância do Will Smith foi uma infância de assistir o pai batendo a mãe Que violentamente. Caramba, não sabia. Que É. isso? É uma biografia? É uma biografia. É uma biografia. O Duda ouviu a biografia, porque o Duda gosta mais de ouvir os livros que ler. Ele ouviu e foi o próprio Will Smith que lê o livro. Nossa, que experiência bacana. Eu tô lendo o livro mesmo de papel. Aham. Ele me deu o livro de papel, mas ele ouviu o livro. E é incrível como é que é. Ele admira muito o pai, mas ao mesmo tempo o pai
A mãe sai de casa numa vez que ele bate. A mãe era intelectual e o pai era tipo ogro, Chucro, sabe? assim. Incrível. Eu não sei, a hora que ele deu aquele murro lá, claro que eu já vi Foi um 1000 tapa. versões, ou Antes tapa. tivesse sido um murro pra gente acreditar É. um pouco mais, né? Pois é, eu já vi 1000 versões, assim, que o tapa foi cinematográfico, que... Enfim, várias coisas, mas... Não sei, na hora me veio toda aquela cena do que ele conta no livro, sabe, os tapas do pai na mãe e tal. Fiquei muito impactada, assim. É muito estranho. Mas voltando à minha maternidade, foi uma experiência muito legal. Que eu trabalhei até a sexta-feira anterior, do nasceu na terça. Nossa. Voltei a trabalhar com 45 dias, amamentando ainda, e continuei Você amamentando, estava amamentei trabalhando 11 onde meses. à época? No Hoje, no jornal Hoje. Eu voltei porque hoje ia estrear no Rio Grande do Sul. Aí a Alice Maria me pediu para voltar, mas eles respeitavam. Era outra... Porque tudo era outro, o trânsito era outro. Sim, sim. Eu morava perto, então eu amamentava, ia lá, apresentava o Hoje, voltava, amamentava e voltava para a reunião de pauta, sabe assim? Aham. E tudo era Era viável. possível, né? Era possível, o trânsito permitia, tudo aconteceu muito naturalmente. Foi muito legal. E aí, a gente, quer dizer, também a gente tem que ajudar um pouco a maternidade e o tempo, sabe? Então, eu me lembro que eu nunca levava o Duda ao colégio, porque hoje era na hora do almoço, ele ia para o colégio na hora do almoço, né? Pouco Sim. depois do almoço, ele ia para o colégio, exatamente na hora do hoje, que era 1h da tarde. Aí, eu nem sei que hora é hoje, mas naquela época era 1h da tarde. Mas eu sempre pegava ele no colégio, eu nunca não pegava. Claro que uma vez ou outra eu não peguei, mas uma vez ou outra mesmo, sabe? Porque tinha uma conexão, buscava ele no colégio, levava ele para o judô, levava ele para o jiu-jitsu. Mãezona. Mãezona. Sim. Mãezona. E vê-lo entrar na TV? Hein? E vê-lo entrar na TV? Estranho, muito estranho. Eu nunca achei que ele faria TV, porque ele Mesmo? sempre foi muito tímido. É mesmo? Eu sugeri a ele, inclusive, que ele fosse fazer aula com a Camila Amado, exatamente para ele perder um pouco da timidez, porque eu falei, ela é doida, igual a mim, então você vai se sentir super à vontade e que Deus a tenha, porque ela morreu agora, né, nesse período aí de Covid. Mas era uma figura encantadora e louca, maravilhosamente louca. E com certeza ele adorou. E ficou tendo aula, que ela que fez ele ler Shakespeare, introduziu ele todo na história, na literatura, no teatro, no representar, né? E ele está até fazendo um curso sobre a timidez, como viver com a sua timidez, baseado nessa experiência dele, porque ele foi ganhando o espaço dele, conquistando a liberdade dele, porque o tímido é um prisioneiro, né? E ele De conquistou alguma apesar, forma. né, da E timidez. ele conquistou apesar da timidez, né? Ele venceu a timidez dele. É muito legal. Foi muito bom. É uma experiência muito boa. Eu sinto muita falta, assim, de conversar com o Duda. Quando ele passa, sei lá, uma semana, ele estava fazendo uma série no Rio e estava demorando a ficar um tempo disponível, né, para me visitar, assim, a gente sentar e conversar. Mas eu sinto muita falta. Eu gosto muito de conversar com ele. E vovó da Zoe? A vovó da Zoe é o máximo. Conta pra A Zoe nós. é muito divertida. Qual que é a diferença da Leda mãe pra Leda vó? Eu acho que eu fico mais boba, assim, né? Porque a mãe tem que educar muito, né? Mas se bem que eu também não me furto a dizer coisas para ela. Não. Mas eu vejo muito menos, porque eu sou mãe de menino. A mãe da menina sempre vê mais do que a mãe do menino, né? Então eu vejo menos, mas quando eu vejo é muito forte. E ela tem muito a ver comigo, eu acho. Sabe, o jeito dela. Ela tem uma ponta debochada, assim, sabe? Mesmo? Engraçada. Ela tá com quantos anos, Leda? Ela tá com 3, mas ela é divertida. Ela dá umas cobradas, ela tem uns olhares que eu gosto muito. Eu acho ela muito engraçada. Bacana, né? A minha fez 1 ano, semana passada, assim. Não, então massa, é uma coisa massa. mais incrível. Eu não consigo lembrar da minha vida antes da minha filha, assim. Que coisa, né? É engraçado. Eu achava que isso não ia acontecer comigo com uma avó. Porque eu achava que a maternidade tinha esgotado essa Suprido, minha né? capacidade. Mas eu me renovei também, Pô, que legal. descobrindo esse afeto
pela neta, interessante. É que você já passou por todo o processo, aí você já vê ali uma outra vida, né? E, claro, não tem todas aquelas responsabilidades de enquanto você é mãe, assim, é diferente. você curte mais também, né? Eu acredito. Eu não sei se curte mais. O jeito dela me toca muito, jeito, sabe? sim, O jeito dela de ser, de falar, sabe? E essa idade já tá andando, já tá falando, já tá Falando, dando perguntando tudo. palpite, ela mexe em tudo, e ela cobra, ela diz... esse é o meu quarto. Outro dia eu disse, o Duda perguntou onde é que estava o secador, porque estava tarde, às 7 horas da noite, se ela estava com o cabelo comprido. Ele falou, vou pegar o secador para secar um pouco o cabelo das Zoe, porque eles iam para casa deles, ia sair na rua e tal, tava... O Duda é cheio de cuidados. Sim. Aí eu falei, tá no seu banheiro. Ela olhou para mim assim, desaforada, sabe? Falou, no banheiro de quem? Eu falei, no banheiro do... Ela falou, meu banheiro. Eu falei, desculpa, no seu banheiro. Aqui eu falei banheiro do Duda, entendeu? Porque eu acostumei. Meu banheiro, banheiro do Duda. Porque o quarto, mas não é. O quarto dela, o banheiro é dela, agora é tudo dela. Entendeu? O Duda que é... Reconhecendo território. Ela reconhece. Mas ela me muito olhou incrível. com uma cara, sabe? Assim, debochada. como? E falou, banheiro de quem? Muito incrível. Ela é assim, ela é debochada. Não, ela faz tem 400 jeito. perguntas, imagina. Faz, é muito bom isso, né? Que delícia. Faz a gente ficar vivo, né? Reaviva, reativa. Você sabe, esses neurônios têm todos que trabalhar. Tem que ela tá ali questionando, né? Muito bom. Você tem que ser um HD para poder pegar. Ela quer saber tudo e você tem que responder tudo. É muito legal, você vai Muito ver. bom. Daí pra frente é uma viagem. Ô, Leda, você nunca se casou, né? Não casei, sou solteira. Solteira, livre, leve e solta. Como que é o coração de Leda Nagli? Como é e como sempre foi? Como não, Passou agora por mudanças? tô completamente aposentado, mas foi muito efervescente, eu diria. Foi. Mas eu vivi com o Rogério quase uns 5 anos, assim, fui apaixonadaça por ele. É mesmo? Nossa, apaixonadaça. O Duda é fruto de um grande amor. E é muito parecido com o pai também. É porque mesmo? o Rogério era muito bonito. Como o Duda, eu acho o Duda super bonito. Ah, e eu mas quem falo não essas acha? coisas, as É. pessoas ficam meio... Não, mas é uma questão, assim, objetiva, né? Foi muito legal. Eu me apaixonei várias vezes, gostei de me apaixonar. Mas chega uma hora também que, sabe, sei lá, você se aposenta nessa parte. Eu realmente me aposentei, não inventaria um amor agora, porque você vira uma Kombi, entendeu? Ou uma van, para ficar mais moderna. Então você arrasta um monte de coisa. Imagina apaixonar agora, entrar uma pessoa na minha vida agora. Seria um transtorno. Eu não tá afim disso agora. Porque vem a bagagem junto. Porque a gente brinca, eu brincava sempre com os meus amigos que você vira uma Kombi, né? Porque é um monte de tralha que você já arrasta. Você já tem os seus amigos, eles não vão gostar muito, vão criticar bastante. Não é uma pessoa nova ali e tal. Tá tudo resolvido nessa parte. Eu tô bem. Tudo certo. Tá Já tudo aproveitou certo. bastante. Já aproveitei muitas. Até as festas, eu acho que eu tô muito menos interessada do que eu já fui. Eu fui festeiríssima, sabe assim? Na Aquela verdade, que eu fiz gosta essa de festa. pergunta pensando nisso, porque eu pensei, a Leda já deve ter conhecido tanta gente interessante Muito. que passou ali, e ela muito Graças viva. a Deus, namorei pessoas interessantes, fui a festas maravilhosas. Eu acho que tem uma hora também que você fica mais seletivo, entendeu? Claro, A não festa tem a que você menor quer dúvida. ir já não é qualquer festa, já não... Nada qualquer vale a pena mais, né? É. Você já tá querendo uma outra coisa. Você sabe que a gente falava agora há pouco, né, Arthur? A gente falou, a Leda, você tá com 71 anos, né, Leda? Tô. Eu tenho uma dificuldade imensa de te chamar de senhora. Graças a Deus. Porque eu fico chocada. Não, e só para você ter uma ideia, nós conversamos, batemos um papo aqui ontem com um professor que tem 29 anos. E eu o chamei de senhor, assim, eu não fiz esforço para isso, entendeu? Foi natural, pelo próprio porte ali e tudo mais. E a gente falava, gente, que dificuldade, assim, porque é meio que uma dissonância cognitiva, sabe, Leda? Até quero saber o segredo. Porque nós olhamos para outras pessoas de 71 anos, ou idade próxima, né? E enxergamos, assim, o idoso ali. A A velhinha. Você não tem nada a ver com isso. Você não fala como uma pessoa comum, de maneira geral, de 71 anos. O seu humor é um humor muito vivo,
a sua linguagem, a sua percepção de mundo, você está sempre muito atualizada. E acho que talvez mais do que isso, eu não te percebo, me corrija se eu estiver falando uma grande bobeira, cansada da vida de maneira geral. Pelo contrário, imagina, Não, você tô entrou animadíssima. agora nas redes sociais. Qual que é o segredo aí por trás? Não sei, eu acho que eu gosto de viver, né? É uma coisa impressionante. Eu gosto da vida. E eu gosto das descobertas também, sabe? O Instagram, eu sou fissurada no Instagram. Eu só não gosto do Twitter porque eu Mas acho não o Twitter tóxico. Não entendeu? descobre o TikTok não, tá? Por favor. Fica só no Instagram, Não, assim. não vou fazer aquelas dancinhas, Por favor, não, fica tá? tranquilo. É. As dancinhas eu tô fora. Não, o TikTok não, o Reels, eu descobri o O Reels. Reels, até aí dá. Trechos de entrevista, acho que dão ali. Não, mas eu gosto da vida, eu gosto de viver, gosto de conversar, gosto de descobrir, gosto da juventude, gosto de conversar com jovens, com pessoas jovens inteligentes, claro, igual com vocês, assim, uma maravilha. Entendeu? E que bom que você não me chamou de senhora. Sou jovem. Porque assim, eu fico Você muito também é aflita jovem. das pessoas me chamarem de senhora. Eu não reconheço essa senhora, entendeu? Sim. Deve ser até Eu tenho uma estranho, certa né? dificuldade com senhora. É claro que eu ouço isso muito, né? Até porque eu deixei o cabelo branco na pandemia. Também não foi nada pensado, não, mas tinha aquela história de não pode sair de casa, o salão está fechado. Aí eu fiquei pensando, eu vou pintar meu cabelo. Vou deixar isso aqui tudo preto, porque eu sou estabanada, sou sem jeito. Isso não vai prestar. Comecei, o cabelo foi ficando grisalho, eu fui gostando. Você não tem nenhuma neura com a idade, não, né? Eu queria ter 20 anos a menos. Para ter 20 anos, viver mais de 20 anos, bom. entendeu? Isso eu queria, esse jogo eu queria fazer. Mas de amor pela Mas, vida assim, só, sim, né? mas para viver mais. Mas olha só, é uma liberdade tamanha você não pintar o cabelo. Tem umas coisas muito engraçadas na vida que você não percebe. Né? Eu passei a vida inteira pintando cabelo, acho que, sei lá, 30 anos. E eu, no início, eu me lembro que eu tinha uma amiga no Recife, foi a primeira mulher a se desquitar no Recife. Era uma mulher incrível. Chamava-se Helena Pessoa de Queiroz. Ela era uma mulher tradicional, da sociedade tradicional pernambucana. E eu disse a ela, não vou pintar cabelo. Ela falou, não seja ridícula. No primeiro fio de cabelo branco, você vai e pinte seu cabelo. E pinte de 22 em 22 dias, senão eles descobrem. Pare com essa bobagem. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e comecei a pintar o cabelo. Quando apareceram os primeiros fios de cabelo, Duda falou, você tá cheia de linha na cabeça. Eu falei, não é linha, é cabelo branco. Vou pintar, pintei. E fiquei pintando durante anos. E a pandemia me fez ver isso. Eu comecei a ver o cabelo ficar grisalho, comecei a gostar. Falei, peraí, até que não fica esquisito, não. Tô gostando disso. Nossa, super E estiloso. fora que eu não tenho que ficar preocupada com os 22 em 22 dias. Exato. Porque o pior é que vai reduzindo, sabe? Com a idade, você com 15 dias você já está com a raiz aparecendo. Você fala, meu Deus, já vou ter que ir para o salão de novo. Aí você marca a hora, vai lá, perde metade da tarde, entendeu? Você tem a indústria dos pintadores de cabelo. Assim. Tem mesmo. É uma complicação, mas eu gosto de creme. Eu sempre gostei. E continuo gostando. Gosto de maquiar, sou vaidosa nesse sentido. Mas não sou disciplinada, então estou sempre acima do peso, nunca estou no peso certo, nunca faço a dieta como deveria. O Duda me dá cada bronca, porque eu sou gulosa, gosto de bolo, sabe assim? Pessoa Ela que não gulosa. gosta de bolo também, eu gosto de bolo. Mas tem o gente Duda não doida. come bolo. Ele nem passa pena, ele não liga, ele tá noutra. Eu não, eu sou gulosa. E acabo fazendo tudo errado, assim, não sou uma pessoa disciplinada, entendeu? Aí, de repente, eu sinto uma dor de cabeça, eu falo, mas eu nunca tenho dor de cabeça, por que eu tô com dor de cabeça? Claro, eu não comi nada hoje, tô com dor de cabeça por isso, entendeu? Eu sou descontrolada, assim... Desligada disso. Sem regras nessa coisa. Também não adoro exercício físico, eu ouvi você falando não isso, adoro né? mesmo. Até faço, mas não... Sabe, Aí você vai pra faço. academia, fica aquele cara falando, não, isso aí é só vir todo dia que você vai amar isso aqui. Sim. Todo mundo tenho fala certeza. isso. Você vai adorar isso. Você Você vai vai sentir chegar um uma dia- falta. Eu nunca senti. Eu nunca senti mesmo. Eu agora estou fazendo 2 vezes por semana uma fisioterapia, pesos, não sei o que lá, e elásticos, mas por causa da velhice mesmo. Mas não é... E dores, né? Porque dói o joelho, dói tudo.
Isso é uma coisa da idade também. Eu acho, tem umas pessoas mais velhas que dizem que não sentem dor nenhuma, pode ser. É mesmo. Então isso não é... Assim, são questões que você enxerga com muita naturalidade hoje. Ou não, em alguma coisa isso te incomoda? Tipo, eu tô sentindo uma dor, eu preferia raiva. não sentir a dor, Sim, mas faz parte. Lida bem com As isso, pessoas né? dizem que não faz parte, mas eu acho que faz parte, sim. Alguma dor você tem a partir dos 30 anos. É igual o colágeno, você vai perdendo, entendeu? Perde osso, é da vida. Sim. É claro que podia ser diferente. Tem gente da minha idade que está muito mais lépida que eu, no sentido de agilidade, né? De mobilidade. Mas a minha cabeça está ótima. Eu ficaria muito incomodada se a minha cabeça não estivesse ótima. E realmente eu ficaria muito infeliz. Ô, Leda, eu queria aproveitar para perguntar, já puxando para um tema um pouquinho mais polêmico, né? A gente tem que Lá vamos. aproveitar, né, a oportunidade. Queria falar um pouco de política, de politicamente correto também, cancelamentos e tal. Você comentou alguns episódios aí que você foi cancelado, só que não foi totalmente descabido, foi uma coisa doida, assim, que aconteceu. Mas você já, assim, teve algumas opiniões mais fortes sobre determinados assuntos, que você saberia que aquilo poderia ser um possível problema, sabe? Você hoje... eu sou como muito você acusada. Eu sou acusada de... Por exemplo, antigamente era só Leda Nagli, agora é jornalista. Agora é jornalista bolsonarista. já virou um adjetivo, já. Mas eu não sou bolsonarista. Você não se identifica. Eu não me identifico com, assim, no sentido de ser bolsonarista. Sim. Eu sou uma pessoa mais conservadora. Assumir mais isso é uma coisa que eu acho que eu assumia menos. Também não me incomodo, assim, de... Quer dizer, eu me incomodo com esse adjetivo que inventaram para mim, entendeu? Eu não concordo com ele. Sim. Mas também não brigo mais, entendeu? É tipo a gente aqui, também, a gente é chamado gente de doida. bolsonarista o tempo todo. O tempo todo isso. Sim. Agora, ninguém chama ninguém de lulista, né? Engraçado. Não tem jornalista petista. Não escrevem isso. Jornalista petista, fulano de tal, falou isso, né? E é o que mais você tem, né? sabe que é, né? Você sabe que é. Você vê o noticiário que a pessoa... Vê o jeito da pessoa falar. Mas não fala... É uma acusação mesmo... Eu sempre gostei... Sabe, agora, olhando ali aquele Teatro das Tesouras, o cartaz, eu vi o Brizola. Eu me lembrei que... Sabe que uma coisa que eu fazia muito? Eu fazia um programa para o MEC. Foi a única vez que eu trabalhei para um governo, independente de trabalhar no Sem Censura, que era da TV Brasil, que era a TVE, que era do governo, né? Que era estatal. É estatal. Mas eu trabalhei no governo Fernando Henrique, quando o ministro era Paulo Renato, ministro da Educação, e eu fiz uma série de entrevistas. Eram programas que duravam 2, 3 horas e que eram sobre os temas transversais. Então, tinha meio ambiente, lixo, preconceito, coisas assim. Você fazia com especialistas na matéria. Eu entrevistava vários, 3 ou 4 especialistas, e essa entrevista ou esse programa, seja lá que nome tenha, ia via satélite para todas as escolas do Brasil inteiro. Era aberto na Embratel, pela Embratel, né? Transmitido pela Embratel. E o Paulo Renato distribuiu para todas as escolas da rede pública um videocassete, e a professora podia pedir ao MEC o videocassete daquela teleconferência, vamos chamar assim. Aquele tema ali. Que era sempre temas, os chamados temas transversais da educação, né, do Programa Educacional Brasileiro. Eu fiz isso. E toda quinta-feira, era sempre quinta de manhã. Eu ia quarta-noite, eu voltava quinta, no voo do 11h30, meio-dia, por aí. E tinha muitos deputados nesse voo. E eu vi várias vezes, eu encontrei o engenheiro Leonel, o Brizola, nesse voo. E eu pedi às pessoas para trocar de lugar comigo, para ir do lado dele, para ouvir as coisas que ele dizia. E eu nunca fui brizolista, mas eu gostava de ouvir o Brizola, sempre gostei de ouvir o Brizola. E ele dizia coisas muito interessantes e ele antecipava coisas interessantes. Ele me disse, por exemplo, sobre um político do Rio de Janeiro, ele falou, vocês vão ver que não vale nada, aquilo não presta, e era do partido dele.
aquilo era a cria do partido dele. Aquilo não presta, aquilo vai trair. E não deu outra. O cara acabou preso, foi governador do Rio de Janeiro, acabou preso. Nossa. E tal. E, entendeu? Nem Ele novidade. tinha essa coisa muito... Ele era um belo papo, sabe? Um ótimo papo. Eu gostava, sempre gostei de ouvir pessoas assim. O doutor Marcelo Alencar, eu gostava muito de ouvir o doutor Marcelo também. Então, eu gosto dessa coisa de ouvir pessoas de ideologias diferentes. Eu gostei de ouvir. Sabe que eu nunca tinha visto o Jair Bolsonaro em toda a minha vida. E engraçado que a primeira vez que eu entrevistei o Bolsonaro, eu nunca tinha visto o Bolsonaro. E foi uma coisa de uma espontaneidade assim, alucinante, porque eu convidei, me deram um telefone, eu consegui um telefone, ele candidato, eu já tinha entrevistado o João Moedo, o Álvaro Dias, quem mais? O Ciro, faltava o... Haddad? O Haddad não, o Haddad nunca me deu entrevista. Também. Nunca me Mais deu um. confiança. Mais um. Você já era bolsonarista, né? Já era bolsominion. Eu queria entrevistar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro estava crescendo, todo mundo falando no Bolsonaro no Rio de Janeiro, e eu nunca... E você nem tinha uns, hein? Morava na Barra, a 10 quilômetros de mim, eu nunca tinha visto essa pessoa na minha vida. Aí liguei, eu consegui um telefone, liguei para o Valdir, que é um grande amigo dele, amigo da vida toda, e falei com o Valdir, mas eu também não conhecia o Valdir, deixei um recado na secretária eletrônica. Sim. Queria entrevistar o Bolsonaro, tal, eu moro em São Conrado, a entrevista eu gravo uma vez por semana aqui e tal. Eram presenciais, né, as entrevistas. Aí o Valdir retornou a ligação, pouco depois, dizendo que ele pode amanhã às 3h da tarde. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi o homem, como é que ele vem aqui? Vou ter que achar um cinegrafista. Liguei para o João Mário, cinegrafista, consegui que ele fosse. Liguei para o Rio, para São Paulo, e falei para o Duda, vem, porque o Bolsonaro vem aqui, eu não tenho a menor ideia, não sei nada do Bolsonaro. Aí ele falou, não, eu vou, e tal, e foi. Aí o Bolsonaro chegou com o Eduardo Bolsonaro, que eu não conhecia. Olha a minha ignorância, eu não sabia que o Eduardo era deputado. Eu falei, nossa, que moça, como você é bonito, você é modelo. Olha o mico. Aí ele falou, não, eu sou deputado federal. E surfista, e luto. Aí ele falou, aí o Duda falou, pô, também luto e tal. Aí rolou uma conversa ali. Quando ele falou que era deputado federal, fora, falei, então você que é o bravo? Aí o Bolsonaro sentado, o João Mário estava microfonando o Bolsonaro, colocando o microfone de lapela nele. E, assim, uma distância daqui ali, uma sala normal de um apartamento, Sim. não era nem uma distância grande. Aí o Bolsonaro respondeu, não, isso aí é uma moça. O Pitbull é o outro. Eu falei, você que é o bravo? Ele falou, não, isso aí é uma moça, o Pitbull é o outro. O Pitbull era o Carlos. E depois eu entrevistei. Foi quando eu entrevistei o Carlos que eu também apanhei muito. Fui muito cancelada. Por simplesmente o Só texto. Porque entrevistei o Carlos. Que coisa, né? Porque ele não falou... Mas aí eu acho que mas foi tu entrevistou inveja o mesmo. Ciro, você Aham. entrevistou... Não, aí foi inveja. Porque como os jornalistas não conseguiram entrevistar o Carlos e eu conseguia, eu virei... Foi aí que veio o carimbo bolsonarista. exato. Porque eu tinha entrevistado o Bolsonaro e tinha entrevistado o Eduardo, já deputado. Não, eu não tinha entrevistado o Eduardo quando eu entrevistei o Carlos. Eu entrevistei o Eduardo depois do Carlos. Você entrevistou todo mundo? O Flávio também? Você entrevistou? O Flávio eu entrevistei, mas o Flávio eu entrevistei uma única vez sobre o estado de saúde do Bolsonaro. Eu já morava aqui em São Paulo, ele veio visitar o pai estava internado no Einstein ou no Sírio? No Sírio, né? Não sei. Não, no Einstein. Estava no Einstein, internado, já esfaqueado lá, consertando as consequências da facada. E ele, sabe, passou por um período que estava grave e tal, e o Flávio foi à minha casa aqui em São Paulo, fiz uma presencial com ele sobre a saúde do pai. Entendi. Não entrevistei, no caso, rachadinhas dele, falou como nada, só falou ele, da enquanto saúde. senador, não entrevistei. Entendi. Entrevistei só sobre a saúde do pai, foi uma coisa bem rápida, assim. O Eduardo já foi uma entrevista mais demorada, normal, né? Uma entrevista normal. E o Carlos foi uma entrevista normal. Aí foi quando a Folha de São Paulo me deu uma sacaneada maravilhosa, mas com toda razão, porque eu dei mole no lance. O Fábio, o menino que me entrevistou, me perguntou, mas eles são educados? Como é que eles são pessoalmente? Eu falei, eles são surpreendentemente bem educados. Eu dei a manchete.
surpreendentemente bem educados. Por quê? Porque eles, nas redes sociais, não são muito educados. O Carlos, sobretudo, é bastante bravo. Mas, na vida real, ele me chamou de senhora umas 78.432 vezes, entendeu? Aí eu já não aguentava mais. Falei, pelo amor de Deus, para de me chamar de senhora. Não, mas a minha mãe sempre falou que é assim que tem que tratar e tal. Inclusive, E ele a primeira-dama, como é que é? A primeira-dama eu nunca vi. Nunca nem viu. Nunca me deu entrevista nem nada. Eu entrevistei a mãe dos meninos. Porque como a Folha me sacaneou dizendo que eu tinha dito que eles eram surpreendentemente bem educados, eu falei, por que não entrevistar a mãe desses trogloditazinhos que são surpreendentemente bem educados? Sim. E aí entrevistei a Rogéria. E ela ela é engraçada também, sabe? Ela é bem diferente, assim, bem Espirituosa. interessante. Ela é espirituosa, criou 3 meninos, o marido deputado, quer dizer, ele não ia, né, de segunda a quinta em Brasília, ela criou sozinha esses 3 garotos numa vila militar, cortou um dobrado, né, com aqueles 3 tudo coladinho. Não deve ter sido mole. E ela conta na entrevista que foi difícil. E aí eu fiquei com essa marca, né, bolsonarista. Mas que eu refuto, entendeu? Eu acho... também não quero... Não vou defender um governo comunista, entendeu? Não vou mesmo. Não quero um governo de esquerda, porque sou uma pessoa mais conservadora mesmo. Não vou defender o aborto. Tem um monte de coisa que eu não vou defender, entendeu? Então, tenho mais afinidade com uma coisa mais conservadora, um governo mais conservador. Mas também não acho que eu seja bolsonarista nesse sentido, entendeu? Que qualquer um que não seja lulista é Mas bolsonarista. É isso, se você não for petista, você é bolsonarista. E o Duda, com relação a isso, como é que ele fica? Ele fala, ih, mãe, tá falando demais, como é que é? Ele fica, ih, mãe, não fala isso aqui, não entra nesse assunto aqui que vai dar merda. Ele fala alguma coisa ou ele deixa, fala aí mesmo, é isso aí, mano. Não, ele evita de se meter, ele fica mais... Fica na dele. Respeita fica seu mais na espaço. dele. Coitado, mas eu acho que acaba sobrando pra ele, né? Acaba sobrando pra ele. Respingando. Mas Ele tem que vir aqui qualquer dia também. O Duda tá mais voltado pra coisa da saúde, do corpo físico, assim, da disciplina, da alimentação... do exercício físico e da paternidade. Ele é muito voltado para isso, muito preocupado com isso. Né? E é um mundo novo que se abriu. Essa parte ele não se envolve, não. Claro que ele acha que eu falo demais, mas eu falo mesmo, ele tem razão. Falo demais, às vezes não devia falar. Mas ele é a favor, ele entende o meu lado, ele acha que eu tenho que entrevistar todo mundo mesmo e que tem que encarar e tem que enfrentar, sabe? Não, isso é uma coisa, Oleda, e eu queria até aproveitar e falar com a nossa audiência também, porque é uma coisa que eu percebo da nossa própria audiência, sabe? E esse é aquele momento de chamar a atenção da audiência também, que critica a Brasil Paralelo por chamar pessoas, né, que são de outras vertentes, que têm outras narrativas, etc. Então, cara, a gente deu uma entrevista, por exemplo, para o Aldo Rebelo, e foi uma excelente entrevista no documentário do Cortina de Fumaça. E aí o pessoal, né, os nossos membros e tal, muita gente começou a criticar, falar um absurdo você chamarem um comunista para poder falar da Amazônia, não sei o quê. Só que assiste o filme primeiro, criatura. Calma, você nem viu, você só viu o teaser ainda, entendeu? E a gente não chamou ele para falar de comunismo. A gente estava falando da Amazônia. Ele era o atual relator do Código Florestal brasileiro. Quem melhor do que o atual relator para falar do Código Florestal? Fazia todo sentido você quer chamar. Quem vai chamar você? Quem é você lindão, né? Você que está criticando. Vamos chamar você para dar uma... Então, assim, cara, tem que ter esse cuidado. Mas tem olha, que ter isso essa é o tempo percepção. todo. Se eu entrevisto alguém de esquerda, eu apanho da direita. Se eu entrevisto alguém da direita, eu apanho da esquerda. É sempre igual. Sempre. Eu estou olhando aquele cartaz do Teatro das Tesouras, está me fascinando aqui na frente. É formidável, né? É muito bom. O Aécio. Eu fiz a primeira... Quando o Aécio foi eleito, era o deputado mais jovem do Brasil, eu entrevistei o Aécio. Teve até um aniversário dele, não sei se de 40 anos, que ele exibiu essa entrevista. E me convidou para ir ao aniversário, e eu fui. Foi na casa de um amigo meu, amigo comum nosso. E eu fui, ele via a entrevista. A mãe dele é uma mulher elegantérrima, a Inês Maria, chiquérrima.
também tenho a maior simpatia por ela. Enfim, eu adoraria entrevistar algumas pessoas que eu nunca entrevistei. Quem hoje você gostaria, alguma personalidade que você Eu queria gostaria entrevistar muito? o Fernando Henrique, o Lula, Sim. a Dilma. E eles Queria fogem, entrevistar né? essas pessoas. Por falar nisso, Leda, eu quero ouvir suas histórias agora. Por favor. Você já entrevistou, não foram centenas, provavelmente foram milhares de pessoas, né? Não é exagero dizer isso, Eu você acho acha? que não, mas eu Ainda não? eu nunca fiz a conta. É. Esse é o problema, né? É, eu não porque- tenho esse número. É. Nem aproximado, entendeu? Aham, entendi. Mas considerando o tempo, eu acho que sim. Isso que eu imaginei, assim, por isso eu disse milhares, né? E eu queria saber de você qual foi, assim, é claro que provavelmente depois você vai pra casa e fala, nossa, eu devia ter falado de tal, mas assim, imediatamente à cabeça, né? Qual foi a entrevista mais inspiradora que você já colheu? Aquela pessoa que falou, nossa, que... Eu acho difícil quando você vai entrevistar uma pessoa de quem você é fã, sabe? É admiradora mesmo, assim. Então, eu sempre destaco a mesma entrevista, Carlos Drummond de Andrade, porque foi a entrevista mais emocionante, assim, para uma pessoa que está chegando de Minas Gerais. Novinha, Eu tinha né? feito um curso, estava na escola normal, porque eu sou professora primária formada, porque foi uma das condições do meu pai para eu estudar jornalismo, que eu fizesse o normal. Antes de fazer o jornalismo. Não podia fazer o tô científico, surpresa. que era na época, que hoje é o segundo grau, né? É o segundo Não, grau? não sei, Eu já científico sei hoje, mais. eu não me dou conta você dessas não dá nomenclaturas. conta disso. Era assim, era primário, ginásio, científico, faculdade. Ah, então ou é isso então mesmo. científico, clássico, ou clássico, que era um pessoal mais que ia para o Instituto de Ciências Humanas, Aham. o pessoal do científico, que ia para exatas, e a escola normal, que era a base... Geral. Todo mundo fazia, toda classe média baixa fazia, e eu era classe média baixa, e era o meu comum que eu fizesse. E a minha escola era a Escola Normal Oficial de Juiz de Fora, então eu fiz lá o ginásio e fiz a escola normal, engatei, né, no curso de professora primária, que eu nunca exerci. Depois, muito depois, já velha de guerra, eu fui ser professora na faculdade da cidade. Fiquei 11 anos dando aula na faculdade da cidade, para o último período de comunicação. Mas Bons tempos? Foram bons tempos? no começo foram bons tempos. No final já não foi mais tão legal. Porque já era um pessoal mais cabeça, um pessoal mais agressivo, sabe? Mais universitário de hoje. Entendi. No começo eram os universitários mais Normais. sensíveis, mais normais. Era mais legal. Mas eu não tenho, assim, muito essa questão da professora. Eu não tenho essa vocação, entendeu? Eu fiz aquele período ali que foi legal, porque era um pessoal que ia para o mercado de trabalho, a gente fazia programas de TV, tinha equipamento, filmava e tal. Era legal. Mas eu fiz escola normal, é mole. Agora, eu não tinha acabado ainda a escola normal, o Afonso Romano de Santana, poeta, que é de mineiro, foi a Juiz de Fora e deu um curso. A poesia chamava-se A Estrutura Central da Poesia do Drummond. O eu maior que o mundo, eu menor que o mundo, eu igual ao mundo. Eu estava no 3º ano normal. Eu ia me formar em professora. Eu ouvi um cartaz com esse curso e falei, eu vou fazer esse curso. Era um curso universitário, arranjei uma confusão, consegui fazer de ouvinte. E eu sabia tudo, toda a poesia do Drummond, eu sabia de cor, e eu era apaixonada por ele. Então, quando um dia eu fazia o Jornal Hoje, fazia as entrevistas do sábado, ideia da Alice Maria, porque eu vinha do Globo, ela tinha me conhecido, eu era do Globo, fazia matérias para o Segundo Caderno, quando eu fui para a TV Globo. Eu vim para São Paulo ser editora de texto da revista Capricho, que era uma revista voltada para empregada doméstica, e não para teen, para o pessoal jovem. Tinha a fotonovela cor-de-rosa. A fotonovela era impressa em papel cor-de-rosa. Eram matérias assim, como assinar sua carteira, uma coisa voltada para... Nunca imaginei. Não era classe tipo C. 10 dicas de como dar o seu primeiro beijo. Não, nada disso, nada. Não era uma revista teen. Dick Era uma Jones, revista Edward, do classe Crepúsculo. média baixa, quando eu vim ser editora de texto. Eu fiquei 45 dias só porque eu não me dei com São Paulo. Eu queria voltar para o Rio, para a praia, para Ipanema, Posto 9 e tal, entendeu? Eu não queria ficar aqui.
E eu era muito nova, estava chegando ao Rio, era o auge do Rio de Janeiro. Das dunas da Gal, entendeu? Das noites cariocas, enfim, eu queria o Rio. Eu voltei. Só que eu tinha saído do Globo para vir para a Editora Abril. Eu não podia voltar para o Globo, porque tinha que ficar 3 meses, e eu fiquei só 45 dias. Aí eu me queixei, tinha um bar, um restaurante chamado Lamas, tem ainda, mas era um antro de jornalistas. Todo jornalista ia no Lamas à noite. Aí eu cheguei lá e me queixei. Falei, poxa, não quero ficar em São Paulo, eu preciso arranjar um emprego aqui, preciso voltar para o Rio. Aí as pessoas falaram, tem uma vaga na TV Globo, demitiram 3 ontem, por que você não vai lá ser editora? Eu falei, mas eu não tenho a menor ideia de como é que faz televisão. Falei, mas vai lá, então, conversa. Aí eu fui, pedi uma hora com a Alice Maria, ela me recebeu. E ela tinha visto umas matérias minhas, porque eu já tinha assinado matéria no Globo antes de vir para São Paulo. E foi por isso que me chamaram para Capricho. Elogiada, inclusive, por Aguinaldo Silva, né? Ah, Aguinaldo Silva foi decisivo na minha vida. Aí, Alice Maria me chamou e eu fui para a TV Globo por causa disso. Porque eu queria voltar para o Rio. Eu falei, vou ficar aí uns 2 meses e dá o tempo de voltar para o Globo, eu volto para o Globo. Só que eu me apaixonei pela imagem em movimento. Olha. E você já começou na frente das câmeras? Não, comecei como editora do Jornal Amanhã, que é hoje o Jornal da Globo. Entendi. Que é aquele jornal que vai ao ar de madrugada. Sim. E ele ia ao ar de madrugada, inclusive. Aí, Não era força de expressão. não era força de expressão, ele ia de madrugada. Não tão de madrugada quanto hoje, mas ia de madrugada. Aí a Alice falou, um dia por que você não faz umas entrevistas para Hoje de Sábado? Eu falei, poxa, podia fazer mesmo. Então, eu comecei a fazer entrevistas para Hoje de Sábado. E um dia, consegui o telefone do Drummond, liguei, e ele atendeu. Telefone fixo. Ele atendeu. E eu falei, meu nome é Leda, eu faço jornal hoje. Aí eu já fazia vídeo. Eu faço jornal hoje, eu queria entrevistar o senhor. Coração na boca, né? Aqui, assim, saindo para fora, panicada total. E eu sabia que a Maria Julieta, filha dele, estava no Rio. Ela não morava no Rio, morava em algum país da América do Sul. Não sei se Venezuela, não sei onde. E ela estava no Rio, lançando um livro, e ele aceitou por causa dela. E aí eu fiz a entrevista com ela e com ele, e foi a entrevista, assim, mais emocionante do mundo. Mas também, eu sempre gostei de música popular brasileira, então entrevistar a Bethânia, Alcione, gostava das atrizes, Suzana Vieira, uma figura para dar entrevista, porque ela gosta de falar, ela gosta de porque o grande entrevistado é aquele que também gosta de falar. Não é um entrevistado monossilábico, é um porre. Aí a gente faz, né? Claro, a gente faz tudo. Entrevista com qualquer um, a gente banca saca-rolha lá na boa, mas quem gosta de falar, quem tem prazer em dar entrevista, contar história, Glória Menezes, eram pessoas incríveis. E imagina, tinha todo o elenco da TV Globo, fazia todo mundo. Nossa. Nada eu levei Chico Buarque ali na TV Globo, numa época que ele brigava com a TV Globo. Detestava, olha, Roberto miraculoso. Carlos, no estúdio do Jornal Hoje. Julio Iglesias. Então era divertido, era muito legal. Transando, é isso que eu tava falando, né? Essa transição, parece que as portas vão abrindo, as coisas vão acontecendo. Assim, foram assim mesmo, foram acontecendo, porque eu fui pro vídeo também por... sei lá como que eu fui pro vídeo, entendeu? Não sei nem como. Ô, Leda, dá eu sei uma que eu dica fui aí indo. pra gente, que a gente tá aqui fazendo podcast e agora eu tô na oportunidade de perguntar, né, para a pessoa que faz as entrevistas, como é que você se prepara? Você estuda o convidado? Me dá uma dica aí de como entrevistar melhor as pessoas, por favor, porque eu fico olhando pra mim, eu me sinto tão medíocre às vezes. Né? Para com isso. Eu fiz o dever de casa que nem você fez, né, Lara? Eu leio sobre a pessoa, me interesso, vejo alguma entrevista. Quando eu não conheço nada, nunca vi a pessoa na vida, aí se tiver uma entrevista dela em algum programa de TV, eu vou assistir. Porque às vezes você vai entrevistar um economista, você nunca viu a pessoa na vida. Se ele deu uma entrevista, convém você assistir, né? Sim. Se dá tempo. Às vezes não dá tempo, né? Às vezes você entrevista alguém que, de repente, o assunto naquele dia está bombando ali, você vai e faz. E não dá tempo de fazer uma pesquisa, mas sempre dá tempo de você ler alguma coisa sobre a pessoa. Sempre dá tempo. Sim. Eu nunca vou achando que eu sei, mesmo que eu já tenha entrevistado 10 vezes aquela pessoa. Eu sempre vou dar
vou dar uma esquentada. Um esquenta ali, dando uma lidinha sobre ela e tal. Sobre a pessoa que for. Eu gosto disso. Eu não gosto que você acredita que já sabe, entendeu? Sim. Tem sempre uma coisa que você pode tirar diferente. Porque nenhuma entrevista é definitiva, né? Você não fala todos os assuntos com uma pessoa. Não adianta, você não consegue. E depois de um tempo a pessoa também vivenciou experiências novas que pode trazer, Claro, né? Porque aquela entrevista fica datada, né? E uma entrevista, assim, inusitada. Inusitado. Fala, gente... Eu vi você falando da mulher de vestido, né? Que te surpreendeu em termos de conhecimento, mas uma que, assim, inusitada, sabe? Não esperava isso. Inusitada. Tem uma... Essa eu sei qual que você está falando. É uma médica que foi com vestido de renda, que eu fiquei com o maior preconceito. Pra você ver, a gente tem que derrubar o preconceito na gente o tempo todo, né? Eu me lembro direitinho que eu fiquei olhando para aquele vestido de renda comprido, vestido de casamento, sabe? Eu falei, meu Deus, o que essa mulher está fazendo com esse vestido de casamento nesse programa às 4h. Coitada, ela nunca tinha dado entrevista, né? Botou, sei lá, provavelmente um vestido... E ela sabia tudo, sabe? Ela me deu um show na entrevista, no assunto dela, que era... Era epilepsia. Foi quando o Ronaldinho teve uma... Ronaldinho Fenômeno, teve Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho é o gaúcho. Ronaldo Fenômeno teve aquela crise na França, uma Copa do Mundo, que eu já nem lembro qual. A gente repercutiu com essa médica. É muito doido. Olha, acho que já entrevistei tanta gente. Até você puxar da memória. Puxar da memória já é difícil, de você lembrar tudo. Você lembra sempre das pessoas mais famosas, né? Tem algum doido aí? Falou, é muito doido. Eu falei, poxa, alguém que fala, gente, mas que pessoa maluca. Eu já entrevistei muito maluco. Eu não vou dizer não, mas eu já... Não pode dizer, né? Não posso. Bom, e antes da gente concluir com esse nosso papo aqui, eu espero que vocês estejam gostando dessa entrevista. Quem gostou, deixa o seu like aí, comenta, que a gente sempre lê os comentários de vocês no chat. E eu queria relembrar vocês que a nossa promoção do documentário A Face Oculta do Feminismo ainda está de pé. Mais de R$250 de desconto no nosso melhor plano para desbloquear 100% da nossa plataforma de membros. Então são filmes, são análises, são podcasts, conteúdo infantil, cursos, dezenas de cursos, dezenas de filmes, mais de 50 produções originais, tudo com R$250 de desconto. Então garanta essa promoção, a gente te dá ainda inclusive uma garantia de 7 dias, então você tem 7 dias para você assinar, para você consumir o conteúdo, e se porventura você não gostar, você só mandar um e-mail, só avisar que a gente devolve integralmente o seu dinheiro. Essa é a garantia da Brasil Paralelo, é a confiança que a gente tem nesse trabalho. Então clica no link que está na descrição, eu te vejo do outro lado e vamos continuar com esse papo aqui? Delícia, Sim, dá vontade de massa. tomar café com ela a gente tarde nem inteira. passa assim, a gente nem percebe. Eu queria aproveitar e fazer um pinga-fogo, hein, Lara? O que que você Bora, acha? acho Ai, meu mais que Deus. justo, Vamos acho mais lá, que vamos justo. lá. Pinga-fogo, O a que gente será vai, isso? a gente vai fazer umas perguntas para você e você responde Rapidinho, de papum. uma maneira... Tá. Bom, eu queria saber, Leda, o que te... Primeiro, o que tira a tua paz? O que tira a minha paz? O que te tira do sério? Maldade, má fé. Quando a pessoa arma para você, me tira do sério. Fala mal do meu filho, me tira do sério. E o que toca teu coração? O que toca o meu coração. Não pode falar da neta. Agora. Já ia falar já. Não posso falar da neta. Meu filho e minha neta me tocam o meu coração. Muito. A maternidade toca o meu coração. Sim, Me emociona até hoje. Acho que eu fiz um bom trabalho. Acho o Duda um cara legal. E fico vendo ele falar, ele agir, ele se comportar como pai. Isso toca meu coração. A maneira como ele leva a paternidade, sabe? Leva a sério, como ele se preocupa. Isso me comove muito. Eu vi que eu acertei, sabe? Que legal. Um conselho profissional. Ouça os dois lados. Eu sei que está fora de moda, mas eu acho que continua sendo fundamental ouvir os dois lados da notícia, prestar atenção em todas as direções,
sabe? Não ser tão... Não se deixar levar pela moda. Tá na moda você ser partidária, você tomar partido em tudo. Não, deixa o fato ser o rei da história, sabe? A notícia protagonista. É protagonista. E saiba ser coadjuvante da notícia, entendeu? Boa. A notícia é a estrela. E um conselho pessoal. Pessoal, viva a vida, aproveite bastante, porque passa muito rápido. A gente leva um susto. Você falou, né? 71 anos. É verdade, eu tenho 71 anos. Caramba, como é que eu não percebi isso antes? O que aconteceu aqui? Você falou de ser partidário. Você acredita em terceira via, por exemplo? Ou você acha que vai ser, sei lá, de novo Eu acho Lula que vai e ser Bolsonaro? de novo Lula e Bolsonaro. Acho que não tem jeito. Porque a terceira via não se criou, né? Eu gostaria que existisse uma terceira via. Eu gostaria que existissem várias vias, que a gente pudesse discutir ideias, teses, sabe? Programas de governo. O que você faria? Quem é o seu ministro da Economia? O que você faria? Não sei o quê. Mas não é isso que a gente tem. Sem partir para as adjetivações, né? A gente vai ficar nessa aí. E eu queria que o Brasil tivesse menos partidos. Nossa. Eu acho que é partido demais Dezenas. para política de menos, sabe? Eu acho que não faz bem isso. Não é sério. Eu queria que o Brasil fosse mais sério. E aí a terceira via emplacaria nesse sentido, entendeu? De ser eu queria ter realmente uma pessoa humanista, sabe? Que eu tivesse uma admiração profunda, assim, real, sabe? né? Seria muito legal. Que bacana. Mas eu acho que não vai ser agora, não. Acho que não vai ser na minha gestão da vida, não. E como é que a gente te acha nas redes sociais, Leda? O pessoal tá aqui já há um bom tempo aqui com você. que bom. O pessoal quer procurar. sabe? Pode, estou à vontade. Estou lá no YouTube, o canal Leda Nagli. Tem um canal chamado Cortes da Leda, que é um canal que a gente coloca trechos das entrevistas também. Nossa, super antenado. Já tem corte da Leda. Tem cortes da Leda. Coisa do Duda, ele que inventou. Tá certíssimo, Duda. Leda Mandou Nagli bem. Oficial, meu Instagram, Facebook, Leda Nagli. Estamos aí, a avó da Zoe, mãe do Duda. Show de Tô, bola. Baita tô na área, se derrubar é pênalti. São muitas entrevistas ali no seu canal, Leda. São muitas. Que honra nossa que você tenha Nossa, concedido para nós. muito obrigada por terem me chamado. A honra foi minha de estar aqui. Tenho a maior admiração pelo Brasil Paralelo mesmo. Acho que vocês fazem um trabalho muito legal. Assisto tudo, curto. Tenho o maior prazer em estar aqui. Muito As obrigada. portas estão sempre abertas. Prazer é sempre nosso. Até a próxima. Um beijo. Se Deus quiser, beijão. Ela e ele vai virar ele. Ela e dele vai virar dele. Aquela e aquele vai virar aquilo. Boa noite, Laura. Boa noite a todos. Ele está saindo e ela jogou muito bem no meio campo. Elix, Ili, Dili pra Ili ou pra ela.